Olá pessoal, salve salve! Dando continuidade à série de vídeos em que nós analisamos os impactos do Decreto-Lei número 36 de 28 de março de 2025, hoje nós vamos fazer um vídeo especial para tratar do decreto, de todas as questões envolvendo a própria redação do decreto, passando por cada uma das normas que ele pretende modificar. E então nós vamos também tratar dos temas de inconstitucionalidade, dos traços, dos perfis de inconstitucionalidade que ele também traz. Então nós vamos partir aqui da redação, né, que foi trazida, foi copiada lá da Gazzetta Ufficiale dello Stato, né, exatamente do jeito que ele foi publicado. É um decreto pequeno, né? Nós temos aqui 3 páginas que eu joguei num Word e colei para imprimir, tirando lá da Gazzetta Ufficiale, do Diário Oficial. Ele tem mais considerandos, né, que são as partes, né, de fundamentação, né, das razões, né, do porquê ele foi emanado, né. Toda lei, né, lembrando, precisa ter uma ratio, né, uma razão, e que é, na verdade, a justificativa, né. Toda lei precisa ter uma motivação, né, para ser introduzida no ordenamento. Então, nós vamos ler esses considerandos e analisar eles à luz da Constituição e das leis atualmente vigentes na Itália. Então, o primeiro considerando que, para motivar, né, a introdução desse decreto-lei, ele coloca aqui, né, considerando que as disposições posteriormente adotadas em matéria de cidadania a partir da reunificação nacional foram interpretadas no sentido de conceder às pessoas nascidas no exterior uma faculdade de requerer o reconhecimento da cidadania sem nenhum limite temporal ou geracional, nem ônus de demonstrar a subsistência ou a manutenção de vínculos efetivos com a República. Primeiro considerando, então. Aqui ele está falando justamente, né, que essas pessoas, né, eram consideradas, os nascidos no exterior, né, era concedida a cidadania indefinidamente sem a presença de nenhum vínculo, né, da subsistência de nenhum vínculo ou manutenção de vínculos efetivos com a República, né. Lembrando que na Conferência Stampa, né, na conferência que ele deu logo após a emanação do decreto, ele falou também não só em vínculos efetivos, como também ele citou a palavra vínculos afetivos com a República Italiana, né. Considerando que tal a configuração normativa determina o crescimento contínuo e exponencial da plateia de potenciais cidadãos italianos que residem fora do território nacional e que, ainda em razão da posse de uma ou mais nacionalidades diferentes daquela italiana, são prevalentemente ligados a outros países por vínculos profundos de cultura, identidade e fidelidade. Aqui ele está falando que as pessoas já possuem outras nacionalidades e mantêm outros vínculos mais fortes com outros países, com os países onde talvez eles nasceram, cresceram, viveram a maior parte do tempo, e não mais com a Itália, né? Considerando que a possível ausência de vínculos efetivos com a República em face a um crescente número de cidadãos, que poderia alcançar uma consistência igual ou superior à população residente no território nacional, constitui um fator de risco sério e atual para a segurança nacional. E em virtude da Itália pertencer à União Europeia, dos outros Estados-membros da própria União Europeia e do espaço Schengen. Bom, aqui ele está falando que é justamente uma coisa que a gente já abordou em outros vídeos, que é o contingente de ítalo-descendentes, que é muito grande, né? Nós temos aí cerca de 60 milhões de ítalo-descendentes e que, se for conceder a nacionalidade italiana para todos eles, nós teríamos uma população fora da Itália igual ou superior à população da própria Itália. Tá? Então ele coloca isso como uma questão de risco à segurança nacional, né?
tendo em vista, né, que a Itália pertence não só à União Europeia, mas também aderiu ao espaço Schengen, né, que é do Tratado de Schengen, lá na Áustria, essa cidade, onde foi celebrado o tratado, só isso. Por isso que ele tem esse nome, em que há livre circulação de pessoas, né, no interior dos estados aderentes, dos estados signatários, dos países, né, dos estados nacionais, né, que eu estou falando, tá? Dos países signatários. Então, segundo palavras dele, né, é um risco à segurança do Estado italiano e também seria um risco, né, para a segurança da União Europeia e do próprio espaço Schengen. Bom, andando mais adiante, né, considerando que, em aplicação ao princípio de proporcionalidade, é oportuno prever a manutenção da cidadania italiana e, consequentemente, europeia, em face daquelas pessoas nascidas e residentes no exterior, às quais o estado de cidadão já foi validamente reconhecido. Então, aqui ele está permitindo que a cidadania, como foi já concedida, né, para aqueles que já foi concedida, que ela permaneça do jeito que está. Ou seja, não muda a situação de quem já tem a cidadania italiana, para quem já foi concedida a nacionalidade italiana. Considerando que é oportuno prever a aplicação da normativa substancial pré-vigente, ou seja, a normativa de direito material, né, a legislação substancial aqui de direito material, na verdade, né, pré-vigente às controvérsias jurisdicionais e aos procedimentos administrativos instaurados em data anterior à deliberação do Conselho dei Ministri do presente decreto, ou seja, ele está aqui deixando claro que para aqueles que têm pedidos em curso, então ele separa quem já tem a cidadania, ou seja, o processo concluído. Aqui ele já está falando dos processos em curso, ou seja, eles serão analisados à luz do direito substancial, da legislação substancial, o direito material pré-vigente a este decreto, ou seja, o direito material vigente à época da instauração desses procedimentos, sejam eles administrativos ou jurisdicionais ou judiciais. Considerando, portanto, estou andando mais adiante, tá? Abre aspas. Considerando, portanto, a extraordinária necessidade e urgência de introduzir limites na transmissão automática da cidadania italiana a pessoas nascidas e residentes no exterior, condicionando-a a claros indícios da subsistência de vínculos efetivos com a República. Aqui ele já está sendo até redundante, né, que ele quer que a pessoa tenha vínculos com o Estado italiano. Que tipo de vínculo? Não sei, não sabemos. Ele posteriormente disse na conferência Stampa renovar um passaporte, fazer uma carteira de identidade, votar, entre outros, né? Então, aqui também ele traz a questão da necessidade da extraordinária necessidade e urgência. Então ele já traz aqui o elemento da urgência, de limitar essas concessões de cidadania por conta da urgência de pessoas nascidas e residentes no exterior, condicionando-a a claros indícios da subsistência de vínculos efetivos com a República. Só que ele não explica qual é essa urgência, né? Essa que é a grande questão, né? Um decreto ele tem que veicular matéria de urgência e, obviamente, aqui não está veiculando matéria de urgência, embora ele ache urgente, mas não explica. Ele diz que é urgente, mas não explica qual que é a urgência, né? Enfim, isso aqui também é um consenso do Conselho dei Ministri, senão eles não teriam sequer votado, isso não seria, nem teria chegado a público, né? Nem teria se tornado público, mas foi uma decisão de gabinete, foi redigido internamente e apresentado, apreciado pelo Conselho dei Ministri e foi aprovado, né? Foi aprovado pelo Conselho dei Ministri, está lá a assinatura da Giorgia Meloni, se ela participou ou não, tá a assinatura dela, nós vamos ver aqui também. E de outros, dele próprio, de outros que nós vamos ver. Considerando, portanto, a extraordinária necessidade e urgência de operar um balanço entre os princípios
veiculados os artigos 1º e 3º da Constituição, aplicando as referidas limitações a todos os futuros reconhecimentos de cidadania italiana e evitando a intrínseca irragionevolezza, né, do reconhecimento da cidadania segundo critérios diferentes a partir de um fator casual e não indicativo de vínculos efetivos com a República, como o nascimento dos requerentes, em lugar do efetivo exercício de direitos ou cumprimento de deveres correlatos com o estado de cidadão. Aqui ele traz a questão novamente, repetindo, dos vínculos, né? Os vínculos efetivos com a República, né? Como nascimento e outros, né? Em lugar do efetivo exercício de direitos ou cumprimento de deveres, né? Correlatos com a condição de cidadão. Então ele está querendo dizer, né? Não pode a pessoa pegar a cidadania, ter a cidadania reconhecida e não exercer nenhum dos direitos inerentes à própria cidadania, né? Ritenuta la straordinaria, considerando a extraordinária necessidade e urgência de introduzir medidas para evitar nas moras da aprovação de uma reforma orgânica, ou seja, necessidade e urgência de introduzir medidas para evitar, por conta da demora da aprovação de uma reforma orgânica, ou seja, seguindo o rito parlamentar legislativo, né, correto, que seria apresentar um desenho de lei, ser debatido nas câmaras temáticas, depois ser votado nas casas legislativas. Então ele está dizendo isso, né, que aqui ele está tentando explicar a urgência, né, que esses projetos, esses desenhos de LED, inclusive dele próprio, que ele já tinha apresentado, do Roberto Meni e tantos outros, estão demorando, a aprovação deles está demorando, né, que ele chama de reforma orgânica, né, uma reforma orgânica das disposições, né. Em matéria de cidadania, um excepcional e incontrolado afluxo de pedidos de reconhecimento da cidadania italiana. Então já está falando que tem um número muito grande de pedidos, né? Ou seja, aumentou muito os pedidos, de forma tais a impedir a funcionalidade dos departamentos consulares no exterior, dos municípios e dos órgãos judiciários. Aqui ele está falando da quantidade de processos que está parando os órgãos, né, administrativos, né, dos consulados e também dos municípios italianos, né, que são os responsáveis pelas transcrições, né, lembrando que ao fim do processo as pessoas passam a ter certidões italianas, então aí que entram os municípios, né, eles têm que ficar lá fazendo as transcrições, né, pegando os documentos que foram juntados no processo, seja ele administrativo ou judicial, e que são enviados posteriormente à sentença ou, né, mesmo a decisão administrativa, eles têm que ser transcritos pelo município, né? No caso do município, da via administrativa, no município onde se apresenta o pedido, esse município ele tem que promover a transcrição das certidões, fazer certidões italianas de nascimento e casamento para quem é casado e de nascimento para quem é solteiro. Então, também no judicial, após a sentença que é declaratória, né, ela tem na parte nos dispositivos dela um dispositivo que é declaratório, né, que declara os requerentes daquele processo cidadãos italianos desde o nascimento, que era o fundamento, né, da Lei 91/92, artigo 1º, né, filho de pai ou mãe cidadã é cidadão italiano, filho de pai ou mãe cidadã. Esse é o fundamento jurídico dos pedidos, né, de nacionalidade via judicial. Então, aí ao fim desse processo, na parte dispositiva da sentença, nós temos a declaração de que eles são cidadãos desde o nascimento e também uma parte que não é declaratória, mas ela é ordinatória, ou seja, ela dá uma ordem ao oficial do registro civil para promover as transcrições, ou seja, a secretaria na verdade, o próprio advogado pega a sentença, o trânsito em julgado e envia para o município para fazer as transcrições, né?
E o município, normalmente, nesse caso da via judicial, é o município onde o antepassado nasceu, o próprio antepassado. E esse município, então, ficaria encarregado de fazer essas transcrições das certidões de nascimento para os que forem solteiros e de nascimento e casamento para os que forem casados. Então, quem tem a cidadania italiana hoje em dia tem as certidões transcritas. E isso estaria demandando muito dos municípios, né, segundo ele. E também dos próprios órgãos judiciais, né, dos departamentos judiciais do Estado italiano, que viu um aumento crescente de pedidos de nacionalidade, né, chegarem aos seus órgãos. Né. Vista a deliberação do Conselho dei Ministri, adotada na reunião de 28 de março de 2025, que é a data da publicação, com a proposta do presidente do Conselho dei Ministri, né, do ministro degli Affari Esteri, que é o ministro das Relações Exteriores, que é ele próprio, né, o Antonio Tajani, e da Cooperação Internacional e do Interior, de concerto com o ministro, ou seja, de acordo com os ministros da Justiça e da Economia e das Finanças, então aqui são outros ministros que assinaram o decreto, emana o seguinte decreto-lei. Aqui começa, aqui é pouca coisa para um tanto de considerando, né, as normas que ele muda, né, vamos lá. Então, primeiro, disposições urgentes em matéria de cidadania. 1. A Lei 5 de fevereiro de 1992, número 91, que é a Lei 91/92, após o artigo 3º, fica inserido o seguinte artigo 3º bis. Em derrogação aos artigos 1º, 2º, 3º, 14 e 20 da presente lei, ao artigo 5º da Lei de 21 de abril de 1983, número 123, aos artigos 1, 7, 1, 2, 7, 10, 12 e 19 da Lei 555, né, de 13 de junho de 1912. Então ele está citando aqui, né? Ele está citando aqui a Lei 91/92, a Lei 555 de 1912, bem como aos artigos 4, 5, 7, 8 e 9 do Código Civil, aprovado com Régio Decreto de 21 de junho de 1865, esse é o Código Civil do Reino. Então ele está mudando todos esses diplomas legais, né? Embora já abrogados, já tendo sido substituídos, né, por outras leis, o direito material, né, que a gente chama, que é o direito substancial, ele rege as relações no tempo, daquela situação jurídica que ocorreu lá atrás. Então, por exemplo, se alguém ainda estivesse sendo regulado pelo Código Civil do Reino antes de 1912, ele está mudando o Código Civil do Reino, ele está mudando a Lei 555 de 1912 para aqueles que nasceram antes de 92, ou seja, entre 1912 e 1992, e está mudando também a atual Lei de Cidadania, que é a 91/92, para aqueles cujas relações jurídicas tenham ocorrido após 1992, né? Ou que a pessoa nasceu sob a égide da Lei 555 de 1912, ou seja, portanto, antes de 1992 ele nasceu. Então ganhou a cidadania pela Lei 555 de 1912. Aí ele se casou pela Lei 91/92, porque ele nasceu, sei lá, em 1990 e foi casar no ano de 2000. Ok, tem um nascimento regulado pela Lei 555 de 1912 e o casamento pela Lei 91/92 de 92, tá? Então, o que ele fala? É considerado, aqui é o ponto mais importante, tá? Não ter jamais adquirido a nacionalidade italiana quem nasceu no exterior, mesmo antes da entrada em vigor do presente artigo, e estiver de posse de outra cidadania, de outra nacionalidade, salvo que ocorra uma das seguintes condições. Então, o ponto central da redação, que é uma redação infeliz, é que ele traz uma retroatividade, uma retroação. Essa retroação, então ele diz, vamos por partes, né? O que ele diz aqui? Ele diz que ninguém que nasceu fora da Itália tem automaticamente a cidadania italiana. Ponto.
salvo nas exceções seguintes. Aí ele elenca uma série de exceções. Mas, de regra, ninguém que nasce no exterior tem a cidadania italiana. Aí ele vem e coloca as exceções, né? Salvo, então, nas seguintes condições. Letra A. O estado de nacional do interessado é reconhecido, respeitando a norma aplicável em 27 de março de 2025, após o pedido, juntado da necessária documentação apresentada ao departamento consular ou ao prefeito competente, não além das 23h59, 23 horas e 59 minutos, hora de Roma, da mesma data. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o cidadão que apresentou o pedido antes das 23h59, hora de Roma, do dia 27 de março, né? Lembrando que o decreto foi publicado dia 28. Tem uma questão aí também, tá? Então, quer dizer, foi publicado dia 28 com efeito para um dia antes. Estranho, né? Após o pedido, juntamente com a documentação necessária, apresentado ao departamento consular ou ao prefeito competentes, não além das 23h59, hora de Roma, da mesma data. Então, esses pedidos já apresentados antes das 23 horas e 59 minutos, horário de Roma, do dia 27 de março de 2025, portanto um dia antes da publicação do decreto, né, vai ser reconhecido respeitando as normas aplicáveis antes dessa data. Então vamos lá, letra B. O estado de cidadão do interessado é reconhecido judicialmente, respeitando a norma aplicável em 27 de março de 2025, após pedido judicial apresentado não além das 23h59 minutos, hora de Roma, da mesma data. Aqui, também dizendo que os pedidos feitos pela via judicial, apresentado não além de 23h59 minutos, hora de Roma, da mesma data, do dia 27 de março de 2025. Né? Que tenha um pai ou adotante cidadão nascido na Itália. Então, aí já é a primeira exceção. Então, ninguém que nasce no exterior é italiano, a não ser que tenha um pai ou adotante cidadão italiano nascido na Itália. Tenha um pai ou adotante cidadão ou que tenha residido na Itália por pelo menos 2 anos consecutivos antes da data do nascimento ou da adoção do filho. Ou seja, aquele que tenha um pai cidadão ou adotante, né, residente na Itália por pelo menos 2 anos antes do nascimento do filho. Então aí eles já criam até uma certa dificuldade, né? A pessoa teria que estar morando e a criança nascer. A criança não pode nascer e ir para os pais irem morar na Itália, não. Ele tem que morar na Itália, a criança nascer depois de 2 anos continuados morando na Itália. Então aí sim é uma exceção, né? Ou seja, ele adquire a cidadania se o pai ou adotante cidadão residiu na Itália por pelo menos 2 anos antes da data ou da adoção do filho. Um ascendente cidadão de primeiro grau dos pais ou dos adotantes cidadãos nasceu na Itália. Um só ascendente de primeiro grau, ou seja, o avô dessa criança. Né? Então, se tiver o avô nascido na Itália, também pode. Né? Então, as exceções são essas. Agora ele já vai falar de outras questões, né? Sobre a questão de apolidia, né? Que é a questão de ser apátrida, né? Então, o que interessa para a gente são essas questões do artigo 1º dessa lei. Tá? Então, nós temos aí já algumas questões, né, de alguns traços de inconstitucionalidade, né? Que a gente já viu que, primeiro, o decreto ele entra em vigor inserindo uma data de um dia antes, né? Ou seja, ele entra em vigor dia 28 de março, que é a data da publicação, e ele diz que os pedidos até o dia 27 de março. Então, ele tem aí um lapso temporal de um dia em que o direito já estava valendo, ou seja, tem uma retroação de um dia ali. Com relação à questão de retroação também,
nós temos também uma questão evidente, né? Nós temos um princípio jurídico de que a norma de direito material não retroage no tempo, né? Sobretudo para questões criminais, mas também pode ser lida para questões de outras matérias jurídicas, né? Mas nós temos várias questões aqui a serem discutidas do ponto de vista legal e constitucional, né? Da legitimidade desse diploma jurídico aqui, que a gente acabou de ver, à luz da Constituição e de outras normas de nível legal, né? Das leis italianas, né? Nós temos, por exemplo, o artigo 11 das disposições preliminares da Constituição. A lei não dispõe a não ser para o futuro. Ela não tem efeito retroativo. Então a lei não pode ter efeito retroativo. Onde está a retroação no decreto? Está no seguinte sentido. Uma pessoa, até as 23h59 do dia 27 de março de 2025, que não fosse filha de cidadão nascida no exterior, não fosse nem filha de cidadão italiano nascido na Itália, nem filha nem neta de cidadão italiano ou cidadã nascido na Itália, então ela tinha direito antes do dia 27 de março, das 23h59 do dia 27 de março. E no dia 28 de março, ela já não teria mais direito. Então, como que retroagiu? Essa pessoa de um dia para a noite, do dia para a noite, passou a não ter mais o direito. Se ela não tem mais o direito, essa norma retroagiu de forma retroagiu em malam partem, né, como a gente diz no direito, para prejudicar, retirar um direito que ela tinha. Então, nesse quesito, ela retroagiu. Não para todos, mas para bisnetos, trinetos, tataranetos, que nasceram no exterior e cujos pais e avós não nasceram na República Italiana. Ou seja, a gente está falando da maior parte hoje em dia dos ítalo-descendentes, porque a gente teve as levas migratórias lá no fim do século XIX e início do século XX e hoje em dia quem quer filho ou neto? Quase ninguém, né? Eles chegaram aí início do século XX, eles já tiveram seus filhos, esses filhos já tiveram seus filhos, seus netos. A gente já está na geração dos bisnetos, trinetos, tataranetos, né? E não mais na geração de filhos e netos. Por isso ele sabe, né? Sabendo disso, né? Ele impôs essa condição porque ele sabe que ali ele já está excluindo a grande maioria dos ítalo-descendentes, sejam eles brasileiros, argentinos, venezuelanos, norte-americanos, canadenses, australianos, etc. Isso é válido para o mundo inteiro, né? Aliás, para todos os ítalo-descendentes, independente da nacionalidade deles, né? Nascidos no exterior. Então, a gente já viu que a lei não pode retroagir, a não ser ela não tem efeitos, né? La legge non dispone che per l'avvenire, ou seja, a lei não dispõe a não ser para o futuro. Essa non ha effetto retroattivo, ou seja, ela não tem efeito retroativo, está lá nas disposições preliminares, artigo 11. E nós vamos também ver aqui uma outra questão da Constituição, artigo 25 da Constituição, né? Inciso 2º, Constituição italiana. Ninguém pode ser punido senão por força de uma lei entrada em vigor antes do fato cometido, né? Aqui a gente já entra dentro mais da questão do direito penal, né? Aqui é o princípio da legalidade lá do direito penal, né? Que não pode ser punido por força de uma lei entrada em vigor antes do fato, né? Do fato cometido. Enfim, é uma série de disposições que a gente poderia aqui citar que tem aplicabilidade para o direito penal, mas que também pode ser, se a gente tiver uma visão mais alargada, mais ampliada, a gente pode pensar também nessa questão aqui da cidadania, né? Então, nós vamos ver também aqui uma questão que é o próprio princípio de igualdade, lá no artigo 3º, né, da Constituição italiana, né? Todos os cidadãos têm iguais direitos, igual dignidade social e são iguais perante a lei,
sem distinção de sexo, de raça, de língua, de religião, de opiniões políticas, de condições pessoais e sociais. Então nós temos aí essa questão da igualdade, porque aí você está dizendo que lá naquela questão do pai que pode, se ele morar na Itália por 2 anos, ele transmite a cidadania para o filho. Ora, você está criando então uma distinção entre o cidadão nascido no exterior. Se ele morar na Itália por 2 anos, ele transmite a cidadania. Se ele não morar na Itália por 2 anos, ele não transmite a cidadania. Simples assim. É uma norma discriminatória. Ou seja, está discriminando, está criando distinção. Porque o que é a discriminação? É você tratar distintamente duas pessoas na mesma condição. Então, aqui você tem duas pessoas na mesma condição. O cidadão italiano nascido no exterior, que mora na Itália por 2 anos e tem um filho, pode registrar a criança. O cidadão italiano, que, portanto, nasce no exterior, tem a cidadania, mas não mora na Itália por 2 anos, né? E aquele que morou na Itália por 1 ano e 10 meses? Mesma coisa, não vai poder registrar o filho, porque tem que ser 2 anos, 24 meses. Então, assim, cria essas discriminações, né, indevidas. Só que aí colide com o artigo 3º da Constituição, né, que é o princípio da igualdade. Enfim, mais uma questão para ser tratada aí nas votações, né, no processo legislativo que está ocorrendo já, né, que são 60 dias para o decreto-lei se tornar uma norma, uma lei de conversão, né? Então, ela cria uma disparidade de tratamento entre italianos e italianos iure sanguinis, né, discriminando quem tem antepassados mais longe no tempo. Então, quem é cidadão italiano e tem antepassados mais distantes, e quem é cidadão italiano e tem antepassados mais recentes. Outra discriminação, né? Além disso, né, introduz um critério econômico, o aumento da taxa para 600 euros, né, que poderia desfavorecer pessoas com menos recursos financeiros, limitando, de fato, um direito baseado-se baseado na sua descendência. Então, nós temos aí uma questão também que fere alguns princípios, né? O princípio, a gente já citou em outros vídeos, né? O próprio princípio da capacidade contributiva, que são princípios jurídicos legais, né? Lá do direito tributário, você também cria uma taxa exorbitante e a pessoa fica impedida de exercer o direito por conta de uma taxa que ela não consegue pagar, por exemplo, né? Porque nem todo mundo vai ter esse valor disponível para poder passar, então, para poder pagar. Então, ela deixa de exercer um direito por razões econômicas. Também é uma questão que viola o princípio da igualdade, fere o princípio da capacidade contributiva e tudo mais, a gente já viu, né? Outra coisa que ele cita na Conferência Stampa, porque algumas questões são questões do decreto, outras questões são questões atinentes aos dois desenhos de legge que ele passou, que ele apresentou, juntamente com o decreto-lei que ele aí sim aprovou no Conselho dei Ministri. O decreto-lei é uma coisa, e concomitantemente com o decreto-lei ele apresentou dois desenhos de legge, dois projetos de lei, um para mexer lá na cidadania por casamento e o outro para criar essa questão dos vínculos efetivos com a Itália, né? Os vínculos efetivos são os seguintes, né? A necessidade de registrar a certidão de nascimento em até 25 anos, ou seja, penaliza aqueles que, por razões pessoais ou burocráticas, não tenham tido meios de fazê-lo em tempo, gerando uma disparidade injustificada, né? Uma outra questão importante que a gente não pode deixar de mencionar é a violação do artigo 22, que é o próprio direito à cidadania, né? A Itália não regula a cidadania na Constituição, mas regula o direito à nacionalidade no artigo 22, dizendo o seguinte: ninguém pode ser privado por motivos políticos da nacionalidade, da cidadania. Então aqui nós temos a violação também suposta, né, do artigo 22 num sentido mais amplo, né?
aqui a gente está falando, né, por motivos políticos, né? Em sentido estrito, a gente poderia pensar, poxa, mas isso não é uma razão política, né? O parlamento criou uma lei, mas não foi o parlamento, foi o executivo. E o executivo tem agido, a própria conferência estampa que ele deu já mostra a real intenção do Estado italiano, é frear a quantidade de pedidos, mas não é esse o problema. Não é esse, você não pode criar, é, porque as pessoas estão exercendo um direito, entendeu? Ah, aí nós vamos então, aí acumularam-se diversos pedidos, então vamos cortar o direito, né? Então é uma questão política. Aí sim é uma questão política, porque deixa de ser uma questão meramente administrativa e vira uma questão política, porque o problema não é o direito à cidadania, o problema são os órgãos públicos que não dão conta de absorver todos esses pedidos. Então é um problema administrativo, de organização judiciária para os casos da via judicial, e que deve ser resolvido internamente. Não é cortar o direito que vai resolver a questão. Né? Então aqui sim a gente fica configurado, se a gente for ter uma visão mais ampla, né, desse dispositivo aqui do artigo 22 da Constituição Italiana, que ninguém pode ser privado por motivos políticos da cidadania, que poderia ser uma perseguição política, um partido de oposição assume o governo e de forma autoritária corta os direitos políticos da pessoa, tirando a nacionalidade dela. Seria mais nesse sentido, mas se a gente tiver uma visão mais ampla desse próprio dispositivo, a gente poderia chegar a essa conclusão, né? Que é uma questão política o que estão fazendo. Não é uma questão, porque é uma questão de ordem administrativa que, se vocês pensarem, por exemplo, se todos os consulados conseguissem dar conta de todas as demandas, né, não existiria o ajuizamento das ações lá na Itália e, portanto, não existiria problema de estar enchendo os departamentos judiciais da Itália de processos e eles não chegarem ao ponto de não terem como tratar todos esses processos. Então, se os consulados conseguissem dar conta, não existiria esse problema do volume de pedidos, né? Do acúmulo de pedidos. Então, obviamente, é uma questão mais para política do que administrativa, né? É um problema administrativo, mas que foi resolvido, entre aspas, né, por uma decisão que é política, né? Então o decreto, além disso, né, introduz uma possível perda da nacionalidade para quem não exerce direitos cívicos por 25 anos. Né? Aí já está no outro, que é o que ele coloca aqui, que a pessoa tem que exercer direitos políticos a cada 25 anos, né? De direitos cívicos, na verdade. Aí nós temos outra questão. O voto na Itália não é obrigatório. Então, já comentei isso em outros vídeos. Né? Se não é obrigatório, ele, né, cria um problema, porque ele tem que exercer direitos cívicos, né? Por pelo menos a cada 25 anos. Tudo bem, votar a cada 25 anos não tem problema, né? Qualquer um pode. Mas o problema é você obrigar algo que não é obrigatório. Então, essas questões, elas não ficam no mesmo... não ficam bem com as outras normas, entendeu? Não fica bem você exigir uma coisa que não é exigível, não é? Por exemplo, renovar, ele citou na conferência da Stampa, né? Renovar uma carteira de identidade, renovar um passaporte, mas espera aí, renovar o passaporte. Passaporte é um documento de viagem. Fazer atualização cadastral, uma pessoa pode ficar 25 anos sem fazer uma alteração cadastral, quer dizer, então que se tiver lá completando 24 anos, eu não fiz nenhuma alteração cadastral, eu tenho que ter um filho, ou eu tenho que divorciar da minha mulher e casar de novo, eu tenho que ter alguma alteração, então vamos correr, vamos divorciar, casa de novo, isso não faz sentido. Então você obrigar a pessoa a cumprir um ato da vida civil que ele não é obrigado a fazer, né? Ele não tem obrigação de fazer. Mas ele quer sim um vínculo efetivo com a Itália. Lembrando também que a lei de Portugal queria introduzir isso também e logo em seguida ela caiu porque não tinha como ficar... Aí eles vão fazer o quê? Vão cortar a cidadania de quem
não tiver uma variação do registro civil em 25 anos, ou não renovou o passaporte, ou não fez uma carteira de identidade, porque muita gente também não renova o passaporte porque não consegue agendamento. E aí? A culpa é do consulado, né? Não consegue fazer a carteira de identidade porque não tem agendamento para fazer a carteira de identidade. Mais um outro problema, né? Que a própria desídia, né, dos consulados acaba impondo à pessoa um problema, gera a pessoa um problema ao cidadão, né? Que ele não consegue renovar o passaporte, aí em 25 anos vai declarar que ele perdeu a nacionalidade porque ele não exerceu os direitos políticos, não renovou o passaporte ou não votou, mas o consulado você vai agendar, não tem vaga. E aí? Ok? Então essas questões, né? Já dado o avanço da hora do vídeo, né? E nós poderíamos entrar também nas questões dos tratados internacionais, violação do artigo 10 do direito internacional, o estado de cidadão estrangeiro, né? O que o direito italiano, o ordenamento jurídico italiano adere às normas de direito internacional que são reconhecidas geralmente. Então, a reforma poderia ser contestada por violação, né, do direito internacional, em especial da Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, de 1997, que estabelece que um Estado não pode impor restrições arbitrárias ao acesso à cidadania por descendência. E assim por diante, a gente poderia citar a ONU, também com relação às obrigações da União Europeia, né? Artigo 117, a Itália é vinculada a tratados, né, da União Europeia para promover a não discriminação entre cidadãos dos Estados-membros. Então, já que a cidadania italiana confere automaticamente, né, a cidadania da União Europeia, uma modificação, né, unilateral, ela poderia violar os próprios princípios comunitários da comunidade, da União Europeia. Então, a União Europeia poderia até contestar essa medida, se ela considerar como discriminatória em relação aos ítalo-descendentes com ligações mais remotas, né? Então, a própria Itália poderia sofrer sanções, inclusive, com relação à União Europeia, tá? Consequências jurídicas e políticas, né? Recursos à Corte Costituzionale, óbvio, né? Ou seja, questionar a legalidade do decreto, ou a constitucionalidade, no caso, do decreto, pela via do controle de constitucionalidade concentrado. Bater na porta da Corte Constitucionale e pedir: Corte, se pronuncie acerca deste decreto-lei sobre os pontos tais, tais e tais. Então a Corte vai ser obrigada a proferir um julgamento, uma decisão, uma sentença, para analisar à luz dessas questões que eu levantei aqui, outras que podem ser levantadas também, tá? Então, a gente já tem a reação, né, das associações de ítalo-descendentes, os TDE, os comitês, que também não foram ouvidos, né? Como esse decreto foi redigido em gabinete, pegou todo mundo de surpresa, então ninguém foi ouvido. A Itália possui uma rede muito articulada e ampla de representantes no exterior. Tem os Consigli Generali degli Italiani all'estero, o TDE, né, e os seus membros espalhados pelo mundo, representantes, né, do TDE espalhados pelo mundo, e também os comitês, né, que são os comitês, Comitati degli Italiani residenti all'estero, que tem também espalhados pelo mundo. Toda essa gama essa plateia de pessoas não foi ouvida. Então foi um decreto surpresa, né, que surgiu no ordenamento e sem que tenham sido ouvidos os interessados, os verdadeiros interessados, os reais interessados nessa questão. Então, nós já estamos vendo protestos que já estão sendo marcados, né, de comunidades italianas de ítalo-descendentes no exterior. Enfim, manifestações várias, né, em vários países e possíveis